Olá gente, aqui é Maestro João Evangelista, é um prazer estar aqui mais uma vez para dar continuidade às nossas conversas sobre regência. Muito bem, hoje o nosso assunto recai sobre ensaio, a importância do ensaio na vida do regente e consequentemente na vida de um grupo musical. Pois bem, o ciclo musical de um grupo é composto por pelo menos 3 fases. A primeira fase eu considero que é o planejamento, a segunda fase o ensaio e a terceira fase concerto. Dessas 3 fases, a mais importante, segundo a minha visão, é o ensaio. Por que o ensaio toma um vulto tão grande de importância? Porque é no ensaio que o regente vai fazer uso de todos os seus atributos, tanto de gestual quanto de palavras de convencimento ao grupo de que irão executar é algo que vale a pena ser estudado. É também no ensaio que o regente vai fazer com que todos os integrantes do grupo tenham uma mesma mentalidade, um mesmo foco, pelo menos até o próximo concerto. Os erros ficam patentes durante os ensaios, e por eles estarem patentes e tão óbvios, que o regente faz as correções devidas. O regente nunca vai corrigir seu grupo durante um concerto, por exemplo. O momento de fazer as correções, adequações, é o momento ensaio. As dinâmicas, bem como os ataques convencionados, tudo isso faz parte do ensaio, do momento ensaio. E principalmente, é no decorrer do tempo que o regente está ensaiando que ele vai poder perceber o crescimento musical de seu grupo. O regente tem que perceber esse crescimento musical em seu grupo. Se o seu grupo não consegue ter um crescimento musical adequado ao longo de 4, 5 ensaios, alguma coisa está acontecendo de forma equivocada com o regente. É impossível que em 4 ensaios, em 3, 4 ensaios, não haja a percepção de um crescimento musical no grupo. Aí o regente tem que rever algumas coisas, alguns dos seus objetivos, e refazer também o seu planejamento para que surta um efeito mais palpável e duradouro. Pois bem, das 3 fases que eu citei, disse eu que o mais importante era o ensaio. Ainda fazendo a correlação entre as 3 fases, a primeira fase eu disse que é planejamento. Para se fazer um planejamento, se planeja como se executar, como se portar durante o ensaio. O planejamento é feito em função do ensaio. E bem como o concerto, que é a fase 3 que eu considero, é uma consequência do que aconteceu nos ensaios. Então, o ensaio é o cerne da vida musical de um grupo. E o regente tem que ter isso muito claro. É durante o ensaio que ele vai poder fazer a obra vibrante, é durante o ensaio que ele vai poder dar a sua interpretação total de uma obra musical. Pois bem, além disso tudo, o ensaio é também um momento de educação musical. E quando eu falo em educação musical, não é aquela educação geral, aquela educação básica, aquela educação que a gente traz do berço, da nossa família. Não é esse tipo de educação a qual eu quero me referir. Quando eu falo em educação musical, eu estou querendo me referir a 2 grandes eixos, que são, primeiro, como se portar ao longo de um concerto musical, como que os músicos devem levantar-se e agradecer ao público o aplauso, como que ele deve se portar com o companheiro ao lado. Essas coisas todas que envolvem o fazer musical deve ser deve ser alvo, deve ser objetivo de alguns momentos dos nossos ensaios.
E o outro grande eixo do qual eu estava falando é que o regente deve chamar para si a responsabilidade enquanto educador musical, né, na questão mais teórica, fazendo com que todos os músicos, todos os instrumentistas ou cantores de seu grupo sejam cada dia mais, a cada ensaio, aprofundados mais na questão técnica e teórica da música, bem como seus reflexos ao longo do seu fazer musical, não somente no ensaio, não somente naquele grupo, mas que possam levar essa experiência para outros grupos e, por que não dizer também, para a sua própria vida. Muito bem, hoje apenas uma leve iniciação ao que a gente vai tratar ainda, talvez mais 2 ou 3 aulas sobre ensaio, mas queria dar esse panorama geral para que a gente possa ter uma concepção melhor a partir da aula da semana que vem. Muito obrigado pela sua compreensão. Sempre lembrando que estou à disposição para dirimir eventuais dúvidas através do e-mail maestrojoaoevangelista@yahoo.com.br. Muito obrigado, até a próxima, fique em paz.